Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Artemison Montanha, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente continuar nosso processo de aprendizado. Então, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Na nossa aula de número 35, o objeto de conhecimento é o seguinte: nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. No nosso detalhamento, nós vamos verificar o seguinte: os impactos dessas ideias na África, Ásia e América. Então, meus queridos, vamos iniciar nossa aula? Então, vamos começar a falar um pouco sobre os processos de revoluções e outras questões mais que estavam presentes no mundo, né? Nesse momento aí pós-guerra, tá bom? No momento que nós tivemos a finalização, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, e o que isso teve, né, de influência, o que teve de resultado sobre o mundo, tá? O mundo estava em constante processo de transformação. Está, né? Em constante processo de transformação. A gente vai perceber que algumas ideias, como, por exemplo, a questão de liberdade social, liberdade política, estarão presentes em vários lugares do mundo que até então estavam sendo oprimidos pelo sistema neocolonialista. Lembra daquela questão do imperialismo, das potências europeias se lançando sobre outros continentes, como Ásia, África, América? Então, é justamente por conta desse contexto da expansão imperialista e neocolonialismo que se estendeu sobre o mundo a partir dessas potências europeias que esse momento que a gente vai falar na aula de hoje é tão importante, porque a gente vai ver alguns processos de luta e, claro, de também descolonização. Nós não vamos falar propriamente sobre a descolonização, mas o contexto é justamente desse momento onde essas ideias estarão presentes na mente de muitas pessoas em torno do mundo, ok? Então vamos falar um pouco a respeito disso. Me acompanha. O final do século XVIII e o início do XIX foram marcados por grandes revoluções e levantes nacionalistas na Europa. A Revolução Francesa em 1789, a independência dos Estados Unidos em 1776 e as guerras napoleônicas de 1803 a 1815. E disseminaram ideias como liberdade, igualdade, autodeterminação e nacionalismo, que impactaram profundamente as sociedades em outras partes do mundo, especialmente na Ásia, África e América. Agora, mantém rapidinho esse texto aí, que é importante a gente ressaltar algumas questões que estão sendo faladas aí. Primeiro, nós estamos falando das grandes revoluções que aconteceram, né, durante a chamada Idade Moderna. Por exemplo, a Revolução Francesa, que garantiu ali a derrubada do antigo regime, ou seja, de uma monarquia absolutista, e a instituição da França como o quê? Como uma monarquia parlamentarista. Além da França, a gente sabe que também na Europa outros movimentos semelhantes aconteceram, como, por exemplo, qual? As revoluções inglesas, exatamente, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que também serviram de exemplo para a Revolução Francesa, é claro, né? Até porque também a Inglaterra é um dos primeiros exemplos de quê? Da criação de uma monarquia constitucionalista, parlamentarista, não é? Onde o rei estava sujeito à Constituição, onde essa mesma Constituição limitava os poderes desse monarca e colocava ali o parlamento, através principalmente da figura do primeiro-ministro, como poder maior dentro de uma nação, tá bom? Mas claro que a gente sabe que essa Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, estavam ali associadas às questões da ideia do iluminismo, que surgiu lá no século XVIII, igualdade, liberdade, fraternidade, esses princípios que estavam presentes nessas revoluções, além das questões do justnaturalismo, né, com John Locke, que se espalharam pelo mundo. Então são essas mesmas ideias que garantiram o processo, né, de derrubada dessas monarquias absolutistas, estabelecimento de uma sociedade remodelada, né? Então esses países, agora países e nações passaram por esse processo de remodelação política da nação, agora mantinham a opressão sobre outros continentes. E é justamente essas mesmas ideias que balizaram
essas revoluções na Europa e movimentos de independência na América e em outros lugares, que agora também vão fazer com que outras nações que agora passam pelo processo de opressão neocolonialista e imperialista dessas mesmas potências europeias que outrora eram governadas pelas monarquias absolutistas, que agora elas também lutem pela sua liberdade, ok? Aqui do meu lado, aqui ó, tenho o mapa do continente africano aqui mostrando para vocês, tá? Então, lembra, a África não é um país. Para você que pensava que a África era um país, não é. Tá bom? É um continente. E aqui nesse mapa nós temos essas linhas imaginárias, né, que são as divisões territoriais de cada país. Algumas podem ter fronteiras naturais, como rios, igarapés e outras coisas, mas normalmente nós temos fronteiras artificiais que são representadas por essas linhas aqui, né, que dividem cada território. Então, fronteiras artificiais são aquelas que nós criamos e colocamos ali para servir de marco territorial, tá bom? Entrando um pouco na área da geografia. Só para você compreender, então, cada linhazinha dessa, cada territóriozinho desse representa um país dentro do continente africano. Então, esse é o primeiro continente que nós vamos verificar aqui quais foram os impactos que essas ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, de lá da questão do iluminismo e também as ideias liberais que estavam presentes nesse momento, do liberalismo do John Locke, como influenciaram esses continentes, iniciando então pela África. Então, os impactos que essas ideias tiveram na África, vamos começar a verificar? Então, nós vamos ter na África esse movimento anticolonial balizado justamente por essas ideias. De quê? As ideias iluministas e liberalistas. Então, as ideias de liberdade e autodeterminação inspiraram movimentos anticoloniais em todo o continente africano. Um exemplo notável é a luta pela independência da Argélia contra a França, que durou de 1954 a 1962. Apesar da forte pressão francesa, os argelinos finalmente conquistaram sua independência após uma guerra sangrenta. Era só a França que tinha colônias ali dentro da África? Não, infelizmente não era, né? Diversos outros países, como Inglaterra, né, Itália, também tinham suas possessões, vamos colocar nesses termos ali, dentro da África, ok? Então, o que acontece? Mesmo nesse momento em que o mundo passou por essas transformações das ideias liberalistas e iluministas, esses mesmos países, essas mesmas nações que tiveram essas influências ainda mantinham seu domínio sobre outras áreas que eles consideravam ali não desenvolvidas e que se precisava levar a civilização para esses outros lugares, como, por exemplo, a África, de onde foi extraído muito ouro e diamantes. E até os dias de hoje, inclusive, muitas empresas europeias ainda mantêm algumas estatais que fazem processo de mineração, tá? Suas empresas privadas que também estão lá fazendo processo de mineração, retirando metais preciosos, né, como ouro, prata e também alguns outros metais que servem de maneira fundamental para a fabricação de componentes eletrônicos, que, por sinal, estão bem em alta, não só por conta da necessidade de se fabricar placas para aparelhos que usamos no nosso dia a dia, como telefones celulares, TVs, rádios e outras coisas também, como hoje em dia se precisa desses minerais para a fabricação de células de energia. Se você ainda não se ligou, o mundo está passando por uma grande discussão sobre o processo de transformação das fontes de energia. Não só fontes renováveis, mas fontes que não sejam poluentes, como, por exemplo, a questão da energia solar e, claro, também da grande evolução dos automóveis movidos à eletricidade. Então, as células de energia são utilizadas nesses automóveis. Não é à toa que, por exemplo, o nosso país agora está recebendo uma enxurrada de veículos estrangeiros que estão vindo com essa tecnologia da eletricidade como principal forma de movimentar esses veículos, tá bom? Está crescendo muito essa tecnologia, então é necessário que haja o processo de extração desses minerais. Além de que também nós temos aí também outras minas de
urânio, né, que são extraídas desses solos também aí, que servem para a questão da energia movida a quê? A energia nuclear, tá bom? Então, grande parte desses minerais vem de onde? Da África. Então, ainda hoje, muitas nações europeias ainda fazem questão de estar presente dentro do território africano, fazendo o processo de extração e exploração desses minerais. Ok? Continuando. Desafios da unificação. A criação de nações artificiais baseadas em fronteiras coloniais, ignorando as divisões étnicas e linguísticas, gerou conflitos e dificultou a unificação nacional em diversos países africanos. Um exemplo é a Nigéria, onde a coexistência de mais de 250 grupos étnicos diferentes gerou tensões e conflitos separatistas. O que isso está falando, professor? Está falando que no processo de divisão do continente africano entre essas nações europeias, eles não estavam nem aí se aquele território era de etnia X ou Y. Eles pegavam, chegaram lá, ocuparam e disseram, não, esse aqui é meu território e quem está aqui dentro vai ser regido por mim. Não interessa se é de uma etnia inimiga dessa etnia, está aqui junto, acabou-se. Então isso vai gerar o quê? Separações de famílias, de clãs e, claro, conflitos internos entre essas etnias que ficavam ali isoladas nessas regiões onde determinado país europeu controlava. Isso vai aumentar de modo muito grande os problemas internos dentro da África neste momento. Continuando, vamos lá então. Um dos grandes problemas que nós vamos ver com a chegada do europeu nesse momento, por exemplo, vai ser a partir de 1948, quando nós vamos ter o partido de extrema-direita que vai assumir o governo na África do Sul, estabelecendo um sistema de política do chamado apartheid. E nesse apartheid, o que acontecia? O apartheid era um regime político segregacionista racial. O que é isso? É racismo mesmo, onde haviam locais definidos apenas para a circulação de pessoas brancas e circulações de pessoas negras, como, por exemplo, lavanderias só para pessoas brancas, ruas que só pessoas brancas poderiam frequentar e os negros não podiam de jeito nenhum ficar perto. Então, existiam até mesmo zonas residenciais específicas para os negros habitarem isolados, separados dos brancos. Era expressamente proibido também que pessoas negras tivessem relacionamentos pessoais e casassem ou tivessem filhos ou se relacionassem sexualmente com pessoas brancas. Então isso era expressamente proibido. Quem desrespeitava essa lei poderia ser severamente punido. E a lei do apartheid, esse regime do apartheid, só vai ter fim, se não me falha a memória, em 1994. Bastante tempo, né? E como principais nomes desse processo de luta, nós vamos ter, por exemplo, o Nelson Mandela, tá bom? Que vai ser um dos grandes nomes responsáveis por acabar com o apartheid. Você viu que estava escrito aqui no banco? Whites only, ou seja, somente brancos. Então era assim que funcionava o regime do apartheid nesse momento, lugares específicos para brancos, separados de negros. Mas com o fim do apartheid em 1944, né, que até quando 1994, perdão, que foi quando ele foi de fato retirado, né, houve o processo de tentar se acabar com o racismo, né, houve o processo de aproximação étnica, né, entre as pessoas novamente, removendo então, acabando com essa briga por conta do apartheid. Então nós temos esse apartheid como um dos impactos culturais que aconteceram nesse momento aí dentro de onde? Dentro da África do Sul, principalmente. A África do Sul não é o continente, a África é o continente, a África do Sul é um país dentro do continente africano, tá bom? Então vamos lá, continuando, falando um pouco sobre esse impacto cultural dentro da África. A imposição da cultura europeia pelas potências coloniais resultou na perda de identidades e tradições africanas. Na África do Sul, por exemplo, o regime do apartheid, que a gente acabou já de comentar, né, imposto pelos colonizadores holandeses e britânicos, segregou a população negra e promoveu a assimilação cultural forçada. O que isso quer dizer? Que os negros eram obrigados a viver como brancos, mas mesmo tendo que adotar o mesmo modo de vida, isso não quer dizer que eles eram aceitos como os brancos socialmente, né? Somente depois de muito tempo do fim da apartheid é que as coisas começam a melhorar, até porque a gente sabe que racismo
existe até os dias de hoje. Tá? Então são alguns dos impactos que aconteceram na África. E na Ásia, quais são alguns dos impactos nesses processos de luta por independência pelo fim desse colonialismo? Então vamos lá. Movimento anticolonial. As ideias nacionalistas e anticoloniais ganharam força na Ásia, impulsionando movimentos de independência na Índia, China, Japão e outros países. Um dos exemplos mais marcantes é o movimento liderado por Mahatma Gandhi na Índia, que, através da resistência pacífica, conseguiu conquistar a independência do domínio britânico em 1947. Então aqui eu tenho para vocês na sequência um mapa que mostra aqui, né, o mapa da Índia, dentro do continente asiático. Ali nessa parte aqui, ó, de amarelo, temos o continente asiático e aqui nesse quadradinho, bem aqui, ó, para cima, temos o zoom ali, ó, dessa região, tá? E por que está ali especificamente a Índia marcada ali com Paquistão destacado e a zona da Caxemira? Por quê? Porque vão existir alguns conflitos internos por conta dessa questão étnica e religiosa também dentro da Índia, tá bom? Então, na Índia, nós vamos ter uma predominância da religião hindu, enquanto lá em cima no Paquistão, naquela área de amarelo, ali em cima, ali, ó, nós vamos ter o quê? A religião islâmica. Então, antes, Índia e Paquistão representavam, eles eram apenas uma região, né? Mas o que vai acontecer? Por conta dessas relações de religião e etnicidade, elas acabaram se separando e formando dois países distintos, Índia e Paquistão. No entanto, lá em cima, ali de vermelho, nós vamos ter a região da Caxemira, que vai estar no centro de um conflito mais atual, né, que existe até os dias de hoje, porque parte da população da Caxemira tem religião islâmica e parte tem religião hindu. Então, tanto a Índia quanto o Paquistão disputam ali o controle dessa região, tá bom? Isso principalmente vai acontecer depois do processo ali de libertação do fim do colonialismo sobre a Índia. Mas para que isso acontecesse, nomes como, por exemplo, que nós acabamos de citar, Mahatma Gandhi, foram bastante necessários com a questão da resistência pacífica, como a gente vai ver aqui no nosso exemplo. Então vamos aqui, senhor Mahatma Gandhi e parte das pessoas que lhes acompanhavam, né? Claro que é uma ilustração. Não era tão bonitinho, nem tudo eram flores e músicas, né? Mas é uma ilustração para você ter uma ideia do que era representado nesse momento. Então, a resistência pacífica de Mahatma Gandhi, ela acontecia da seguinte forma. Quando o governo dava alguma ordem, o governo inglês dava alguma ordem que eles tinham que cumprir, eles simplesmente não faziam. Eles pegavam lá, cruzavam os braços e sentavam no chão. Mas não pegavam em armas, não iam para uma luta de fato corpo a corpo, não havia derramamento de sangue. Por isso era chamada de resistência pacífica. Então Mahatma Gandhi, com esse exemplo, começou a arrastar uma multidão que lhe seguia por onde ele fosse. Um dos grandes exemplos é, por exemplo, a chamada Marcha do Sal, que eles andam por diversos quilômetros ali como forma de protesto, né? A partir daquele momento foi imposta uma lei que o sal só poderia ser consumido que era de origem britânica, enquanto a Índia era uma grande produtora de sal. Então não fazia sentido eles comprarem o sal britânico, já que eles produziam sal em grande quantidade. Mas eram proibidos por conta desse poderio que a Inglaterra exercia, né? Essa pressão que a Inglaterra tinha sobre a Índia nesse momento. Então Mahatma Gandhi resistia de forma pacífica e também, claro, ali, né, fazendo com que as pessoas que o seguissem também fossem na mesma ideia de resistir pacificamente, sentando, cruzando os braços e não pegando em armas. E vamos ver o que aconteceu um pouco mais na Ásia nesse momento. Modernização e reformas. Influenciados pelas revoluções europeias, alguns países asiáticos iniciaram um processo de modernização e reformas sociais, buscando alcançar o desenvolvimento e a igualdade com o Ocidente. O Japão, por exemplo, durante a era Meiji, de 1868 a 1912, adotou reformas políticas e econômicas que o transformaram em uma potência militar e industrial. Ou seja, a questão, por exemplo, de se investir nas escolas
em vestibulares, melhorar a educação, investir em ciência e tecnologia, garantiu que hoje o Japão seja uma das grandes potências econômicas, políticas e tecnológicas, uma das maiores do mundo nos dias atuais. Então, é uma mudança significativa, né, para um país que vivia oprimido por outra nação, nesse sistema colonial, conseguiu dar a volta por cima e hoje é uma das grandes potências econômicas do mundo. Continuando, o nacionalismo exacerbado também gerou conflitos religiosos e étnicos em algumas regiões da Ásia, como no caso de separatismo no sul da Ásia e no Oriente Médio. Na região da Caxemira, por exemplo, a disputa territorial entre Índia e Paquistão, ambos com reivindicações nacionalistas, gerou décadas de conflito e instabilidade, né? Como eu mostrei para vocês no nosso mapa anterior, que destacava a Caxemira lá no topinho do mapa em vermelho, justamente por essas questões. Agora, não é somente pela questão religiosa que a região da Caxemira é disputada pela Índia e pelo Paquistão, tá bom? Tem também a questão da geografia, onde ela se posiciona por questão de segurança nacional e militar, e também por conta dos recursos naturais que a região oferece. Então não é simplesmente uma guerra étnica ou religiosa. Ou seja, quem controlar a região da Caxemira, seja a Índia ou o Paquistão, vai botar as mãos em um ponto estratégico de defesa, como também em muitos recursos que podem ser explorados, ok? Então são algumas das maiores repercussões que aconteceram nesse momento aí dentro da Ásia. Por que esses aí? Porque é o que a gente tem tempo de falar nesse momento. Existiram outros, com toda certeza, mas os que mais se destacaram é o caso da Ásia. E nas Américas, o que nós vamos ter de diferente exatamente nesse momento acontecendo? Vamos verificar o que estava acontecendo na América nesse momento? Então, impactos na América, independência latino-americana. As revoluções europeias inspiraram as lutas pela independência na América Latina, levando à criação de diversos países do continente. Um exemplo importante é a luta de Simón Bolívar, que liderou movimentos de independência em vários países da América do Sul, como Venezuela, Colômbia e Bolívia. E aqui temos, né, o Simón Bolívar, aqui para vocês, aqui vai aparecer já já, vou apresentar ele para vocês aqui, né, que eu tenho certeza que vocês já verificaram em algum outro lugar, vai entrar o Simón Bolívar aí, então. Aí, o Simón Bolívar, ele influenciou esse processo de independência em diversas nações americanas, que, claro, influenciados pelo pensamento iluminista e pensamento liberal também, que advém dali do pensamento iluminista, né, quando o John Locke coloca em prática ali as suas ideias da questão do justnaturalismo. Então aqui, Simón Bolívar, considerado um dos grandes libertadores das Américas nesse momento. Influência das ideias liberais, vamos verificar? As ideias de liberdade e igualdade influenciaram a formação das novas repúblicas latino-americanas, que adotaram constituições e sistemas políticos inspirados nos modelos europeus. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, foi uma importante referência para a criação de constituições em diversos países latino-americanos, como, por exemplo, qual... Quer chutar um? Se chutar, eu tenho certeza que vocês vão chutar certo. Se vocês não sabem ainda a resposta. Brasil, o nosso país também, o modelo da nossa primeira Constituição, a de 1824, que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, tem como exemplo a Constituição dos Estados Unidos pós-processo de independência, ok? Então nós temos aqui, né, também um outro caso, que além do Simón Bolívar, temos também um outro grande nome desses momentos de revoluções, como a Revolução dos Escravizados no Haiti, né, o Toussaint Louverture, aqui também exemplificado para a gente, que foi um dos grandes casos emblemáticos que marcaram esses movimentos de revoluções dentro das Américas. Por que o caso do Haiti foi tão emblemático? Porque foi um momento em que a população de escravizados tomou consciência que ela tinha muita força nas mãos. Como assim? Havia uma minoria de brancos que, pelo medo, controlava uma massa muito grande de pessoas escravizadas dentro do Haiti. Então, quando essa população maior
tomou ciência quando ele pensou, nós somos muitos, por que não reagimos? Nós podemos fazer isso? De fato, eles tomaram essa consciência e reagiram. Tanto que muitos dos brancos nesse momento tinham medo de serem mortos, porque aconteceu com extrema violência e muitos dos senhores de escravos acabaram, de fato, sendo assassinados dentro do Haiti, né? E Toussaint Louverture é um dos grandes nomes desse momento que vão liderar o Haiti para o processo de independência. Desafios da democracia. Vamos verificar? A instabilidade política e as desigualdades sociais marcaram a história de muitos países latino-americanos, dificultando a consolidação da democracia e do desenvolvimento econômico. O Haiti, por exemplo, após conquistar sua independência da França em 1804, enfrentou décadas de instabilidade política e econômica que dificultaram seu desenvolvimento, ok? Então, claro que os problemas gerados por essas questões de quê? De desigualdade, de opressão, e de repente vem o processo de descolonização, né, de libertação, vai gerar alguma instabilidade política. Por quê? Porque tinha um sistema de opressão sendo estabelecido ali, agora você precisa criar aparelhos estatais para gerar uma nação. Então é necessário se estabelecer uma nova forma de governo e uma estrutura governamental que garanta um governo adequado para essas nações. Claro que vai ser um desafio, mas que essas nações tiveram grande sucesso em superar e criar seus sistemas de autogoverno. Conclusão, o que nós podemos começar a pensar numa conclusão, né, finalizando o nosso conteúdo, a respeito desses processos todos dessas ideias que chegaram no continente americano, no continente asiático, né, no continente africano, a partir do pensamento iluminista e também do liberalismo. O que a gente começa a observar a partir disso? Então aí, ó, o nacionalismo e as revoluções e as novas nações europeias tiveram impactos complexos e multifacetados na África, Ásia e América. Como assim, professor? Quer dizer que a forma de pensar do iluminismo e do liberalismo que influenciaram o surgimento das novas nações europeias a partir da queda do antigo regime e esses locais se estabelecendo como nações tiveram grande influência também sobre esses continentes, África, Ásia e América, que até então também viviam oprimidos sobre eles. Então, as mesmas ideias que tiveram influência lá de fazer eles se libertar do antigo regime terão a mesma influência aqui para acabar com o sistema colonialista que lhes oprimia. Dá para entender essa relação? Ou seja, lembra que no século XVIII surge o pensamento iluminista, mas ele não fica restrito ali à França, não fica restrito à Revolução Francesa, não é? Ela vai reverberar em vários outros locais, como, por exemplo, antes já na independência dos Estados Unidos, não é? Já na Inglaterra, nas revoluções puritana e gloriosa, e por aí vai, ela vai ganhando força, e vai ganhando, como uma onda, ó, ela vai se espalhando. Você já viu quando tem uma água parada e você joga uma pedra dentro dessa água, o que acontece? A partir daquele ponto onde a pedra cai, ela vai gerando ondas que vão se irradiando, né, para diversos outros lugares, ela vai se espalhando. É mais ou menos essa a ideia da questão do pensamento iluminista e da questão do liberalismo. Surgiu, mas ela é como essa pedra que caiu e está reverberando para diversos outros lugares. A onda vai se espalhando. Então não ficou restrito à Europa. Os outros continentes também beberam dessa mesma fonte de conhecimento e por conta disso foram influenciados. Continuando ali nosso texto. Então, apesar de inspirar movimentos de independência e reformas sociais, esses processos também geraram desafios como a fragmentação territorial, os conflitos étnicos e religiosos e a dificuldade de consolidação da democracia e do desenvolvimento em muitos países, né? Então, apesar de muitos países terem passado por esse processo de libertação, né, de fim dessa questão colonial, ainda assim nós temos hoje ainda países que não conseguiram de fato se erguer com força e ter uma grande projeção econômica e política no mundo. No entanto, né, nós vemos que ainda muitos países europeus tentam exercer influência sobre países economicamente e politicamente mais
fracos que eles. Só que agora não é mais possível realizar essa mesma pressão tal qual acontecia antes desse processo de dilatação e alcance, né, do pensamento liberal e também do pensamento iluminista naquele momento. Então, os continentes aqui, o americano, o africano e o asiático, ali de amarelo, então foram, claro, e muito influenciados por essa onda gerada pelo iluminismo e pelo liberalismo nos seus processos de luta e fim do processo colonial. Ok, meus queridos? Muito obrigado pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.